Essa matéria sobre o Flávio Bolsonaro, uma matéria do The Intercept Brasil, né? E que fala, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que os recursos pagos pelo banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse passaram por um fundo nos Estados Unidos. Segundo ele, o fundo é administrado pelo advogado de Eduardo Bolsonaro, mas negou que o dinheiro tenha pagado contas pessoais do irmão. A Polícia Federal investiga se o dinheiro realmente foi para a produção audiovisual ou se serviu para custear a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde vive desde fevereiro de 2025. Os investigadores apuram se houve desvio de finalidade nos repasses ligados ao dono do Banco Master. Relatórios do COAF revelam que a empresa que intermediou os repasses para o filme recebeu 159,2 milhões de fundos ligados ao Banco Master. Parte desses montantes veio de empresas suspeitas de operar para o crime organizado, lavagem de dinheiro no mercado financeiro. O que chamou muita atenção foi o áudio, né, que vazou da conversa entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro. A gente tem o áudio aqui e vai mostrar para vocês. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, no Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Tá aí o áudio que vazou, tem muito mais material, outras coisas vão aparecer também. A gente vai explicar o caso do Banco Master. Quem está interessado nessa live, quem vai acompanhar, tá por dentro. É um caso muito complexo, muito amplo, né? Que envolve mídia, envolve direita, esquerda, judiciário, né? Legislativo. É realmente muito complexo. Festas, mulheres, tem tanta coisa que é difícil. Então a gente vai tentar focar nessa bomba de agora, né? No caso do Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República aí, e com certeza tem impacto, e acho que esse é o principal debate nesse momento, e é o que a gente vai tentar explorar um pouco aqui, né? Se esse vazamento e essa reportagem, essa investigação, né, uma investigação da Polícia Federal, vai comprometer, vai acabar com essa candidatura do Flávio Bolsonaro aí, né, que nas pesquisas era o principal adversário do Lula até agora. E aí, professor Rogério Melo Franco, como é que o senhor viu essa matéria do Intercept e o que o senhor projeta aí de futuro nessa corrida presidencial no Brasil? Me parece, Diego, que existiu um problema de blindagem, né? Quando você tem uma situação dessa, tensa, né, você precisa se organizar. Você precisa, né, montar a sua estrutura de defesa. Tá ligado aqueles jogos de torre que tem, de Tower Defense, né, que você vai lá e coloca, né, as torres para evitar que os exércitos invadam? Você precisa fazer algo que seja, né, bastante pensado, né, para evitar que você tome no cu, né? A situação dos Bolsonaro foi se proteger, sabendo que eles tinham, né, esse esqueleto no armário. Eles botaram fogo na questão do Master,
Então eles mandaram imprimir camisetas, né? Com a porra da coisa do Master ligado ao Lula, né? Como se fosse um grande problema tá envolvido nesse imbróglio. Aí o que aconteceu? Eles tinham, né, esses ratos na piscina, né? A coisa explodiu e aí, sabe, é um pouco de uma ferida auto-infligida, né, que eles fizeram, porque eles deixaram o Master tão tóxico e eles mesmos, né, receberam daí esse veneno que vinha, né, do Vorcaro. Então, assim, a gente, né, eu pelo menos sempre lembro, né, essa máxima que o professor Olavo dizia que veio, né, dos marxistas, de que você tem que acusar as pessoas que te acusam daquilo que elas estão te acusando, né? Então, eu acho que eles levaram essa máxima numa situação que chegou ao limite, né? Eles estavam envolvidos até o pescoço com o Vorcaro, né? É mais de 100 milhões, não é pouco dinheiro, né? Por exemplo, eu estava vendo, né? Por exemplo, mais dinheiro que, sei lá, né? Pô, a questão aí que enche o saco pra caramba, né? Do Alexandre de Moraes, né? O salário lá que a mulher dele recebeu, né? O pagamento que ela recebeu é menor do que esse valor, né? Então é algo que é mais comprometedor ainda do que as coisas que eles estavam acusando, né? Os opositores deles. Então acabou, né, né, o tiro saiu pela culatra, né? De novo a gente está vendo a questão, né, da cibersegurança. As pessoas falam dentro de circuitos fechados como o WhatsApp e acham que aquilo nunca vai escapar dali. Não é isso que acontece, né? A gente viu isso, né? Eu estou me referindo claramente à situação do Mamãe Falei, né? Que também teve um áudio vazado e que foi, né? Foi mortal para a política dele, né? E o dano pro filho do Bolsonaro também é bastante alto, Diego. Eu acho que, assim, não sei se acaba a candidatura dele, mas que realmente é um impacto grande, porque, em boa parte, eles potencializaram isso, né? Deixando como se fosse a pior coisa do mundo você ter contato com o Vorcaro, com certeza. Muita gente repercutiu, né, Cadu? Por exemplo, 2 pré-candidatos à presidência também, o Romeu Zema, ex-governador de Minas, né, falou que é imperdoável, foi o mais duro, né, um aliado. Muita gente falava que a candidatura do Zema era uma candidatura meio voo de galinha ali, que no final ele acabaria sendo um vice, talvez, do Flávio, né, e ele já chutou o pau da barraca, é imperdoável. O Caiado foi um pouco mais comedido, né, tem que investigar e tal, mas ninguém tomou o lado do Flávio Bolsonaro de cara, né? O Lula também falou que a verdade tarda, mas não falha, né? O presidente Lula também não senti muita. Ninguém tá querendo ser muito agressivo nesse caso, porque tem. Puta, acho que todo mundo tem meio teto de vidro, cara. Como eu falei, o cara, né? Esse caso do Banco Master aí atinge todo mundo. Hoje eu vi um painel na Globo News, os caras estavam trucidando o Flávio Bolsonaro ao vivo. Ele tava quase chorando ali, mas aí no final ele mete uma porra, mas o Banco Master injetou 160 milhões no programa do Luciano Huck, meu. E aí? Puta, aí os caras do painel congelaram, assim, cara. Meio que não tem bonzinho, né, cara? Ninguém tá limpo aí. E aí, você acha que é o fim pro Flávio Bolsonaro, né? Dá para analisar a reação da base mais fanática, né? Dos bolsonaristas mais fanáticos. O que você acha que eles estão pensando? Eu já estou vendo algumas pessoas aí reagindo aí e os independentes, né? Na verdade, essa é uma eleição, né, que vai ser decidida aí pelo voto dos indecisos, né? Verdade, cara. E, puta, mais uma vez o Lulinha da sorte apareceu, né? O cara, porra, a estratégia dele é sensacional. Não faça nada e vença, né? Vença sempre. Essa é o lema do senhor Lula, cara. Puta, as coisas caem no colo dele, assim, às vezes que a gente fica impressionado.
porque já tá num estágio ali, né, que, puta, não tem mais quem colocar no lugar, né, rápido assim, cara. Era o Flávio, já estava decidido que seria o Flávio, o adversário do Lula, o Flávio crescendo, né, nas pesquisas ali, e aí vem um banho de água fria desse, né, na direita, os caras vão tentar se organizar ali, não é cedo para falar, enfim, da candidatura do Flávio, mas lógico que é um puta golpe, né, cara? É um golpe, um golpe, né, forte, né, que pô, vai abalar ali, vai causar problemas. O Zema já tentou, né, pô, vou aproveitar essa chance aí para me catapultar aí, se vão tirar esse cara, quem sabe eu entro no lugar, já, né, chutou o balde mesmo e tentou ir para cima. Né, alguns apoiadores ali do Flávio já também ficaram, né, sem saber o que fazer. Na verdade, ninguém sabe o que fazer, cara, numa situação dessa, né? Pô, o que você vai falar, né? Você vai defender o cara, né? Você tá colocando em risco a tua carreira política, né? Você não pode se comprometer a esse nível. Então, muita gente fala em um substituto, mas eu acho que vai ser difícil agora, cara. Nessa altura, Tá eu acho meio que vai tarde acabar também. caindo no colo do Lula. O Lulinha da sorte vai dar mais uma sorte aí, porque pelo governo, a chance dele perder era real, né? Principalmente aí no segundo turno, mas agora aumentam as chances do Lula e puta, é um caso bem assim sinistro, né, cara? Porque, O dólar como você subiu falou, imediatamente, Cadu. Você viu? o quê? Desculpa. O dólar subiu imediatamente assim que divulgaram o áudio. Cara, sempre vai mexer, né, com essa parte. Qualquer coisa que, né, mexa com o cenário da política brasileira vai ter oscilação de câmbio, vai ter, né, um movimento de pessoas com pânico ou querendo criar um pânico e tal, mas, né, a gente sabe que é assim mesmo e logo volta ao normal. Mas esse caso mexe com muita gente, cara. Parece que ninguém quer realmente fuçar ali, né, ir a fundo, né, tentar descobrir, tentar investigar, criar CPMI para, né, destrinchar esse caso e levar até as últimas consequências, cara, porque tem muita gente envolvida, né? Muita gente, muitas pessoas de alta cúpula ali, ministros, cara, do STF, governadores, muita gente muito poderosa envolvida com esse caso, que é um caso assim, escandaloso de pô, a pirâmide, né, um banco que foi transformado em pirâmide ali financeira, prometendo, né, recompensas, né, lucros muito acima da média do mercado para investidores e, puta, Mexendo com aposentadorias, né? Pensões, cara. A gente já viu esse também, filme no Trabalhando Brasil, com né? patrimônio negativo, né, cara? É, Trabalhando com patrimônio negativo, que significa, né, com a balança negativa, significa que tudo que eles fizeram com o dinheiro do banco era dinheiro público, né? Porque eles não tinham como, né, eles não tinham reserva para isso. o Cadu falou que esse caso mexe com muita gente, né? E realmente, e ainda tá quente, né? Essa questão do Flávio, a gente realmente não sabe no que vai dar, mas já existem especulações aí, até Michele Bolsonaro, né? O bolsonarismo, né? A família Bolsonaro que tenta que esse por enquanto, né, ou pelo menos nesse momento, é o grande projeto político do clã Bolsonaro, é manter o controle sobre a direita, né? Mesmo que eles percam para o Lula, mesmo que o Flávio vá ao segundo turno, etc., e perca para o Lula, eles ainda continuam com as rédeas aí da direita no Brasil, né? E esse é um ponto importante. Só que eles não têm unidade, né? Eles não têm duas coisas. Eles não têm unidade, a família, eles brigam, são muito loucos, né? Os irmãos odeiam a madrasta, etc. O Jair está preso e totalmente debilitado, né? E, assim, a Michelle também não sei se teria esse apelo popular, né? Acho muito complicado também. E os Bolsonaros, eles estão numa situação muito delicada. Eu concordo com o professor. Acho que pode ser um início do fim aí para eles, né? Ou o meio do fim,
porque eles que batem tanto nessa tecla da corrupção, e o Flávio nunca foi um candidato forte, né? Ele herdou o capital político do pai, né? E como eu disse, eles não têm essa unidade entre eles mesmo. O Jair já xingou o Eduardo, né? Tem vários casos assim. Eles também não formaram um partido político, né? Eu vi o Renan Santos falando sobre isso um dia desses. Pô, eles não... porque o MBL criou, né, o Missão, então eles têm um projeto, têm um partido deles e tal, e que acaba dando um controle muito maior, né? Que os Bolsonaros não têm. Eles eram do PP, depois o PL, aí tem que lidar com Valdemar Costa Neto, é um negócio meio... né, você fica meio que à mercê também de alguns caciques políticos muito antigos no Brasil, e isso faz o Flávio também ser um candidato fraco, e ele mesmo, né, ele teve aquela candidatura horrenda para a prefeitura do Rio de Janeiro, histórica, que ele cagou na calça no debate, né, e ele tem um puta teto de vidro, né, velho, todo mundo sabe, eles são corruptos, os Bolsonaro são muito corruptos. Mas e o PT e o Lula? Também, cara, tudo bem, né? Ninguém está aqui defendendo ninguém. E é isso mesmo, o debate é esse. Quem tem bom senso e consciência, sabe, pô, tem que escolher uma dessas porcarias aí. Aqui eu me identifico um pouco mais e beleza, por questões pessoais, ou até coletivistas, mas enfim. Né, o cara vai ter que escolher. Agora o Flávio Bolsonaro tem um teto muito de vidro, pô, é rachadinha, é a mansão comprada de milhões comprada com dinheiro vivo, cara, quantos imóveis os bolsonaros adquiriram, o quanto eles enriqueceram, né, cara, então é meio... Mas, Loja de Diego, chocolate. entre os filhos eu acho que era o mais preparado, né? Inclusive ele estudou, né, ciências políticas. Ele é o menos pior dos filhos, mas o nível dos filhos não é muito bom, sabe? Então é uma situação muito difícil, de fato, né, para o pai conseguir achar uma pessoa para receber esses votos dele. Quem seria? Eduardo? Pior ainda, sabe? Cabeção também não dá, sabe? Então é uma situação que, cara, tipo, não tem muito para onde vazar esses votos, né? Então eles vão se perder. Esses votos vão se Mas eu tô transferir. dizendo que a estratégia era... o Flávio era um candidato fraco, né, em termos de capacidade de articulação política, né, fraquíssimo, e além de ter esse teto de vidro enorme que eu citei aqui, mas realmente menos a opção mais viável entre aqueles têm ali dentro da família. O que eu Né, acho particularmente bizarro, Diego e Cadu, e audiência. Eu acho muito bizarro você ter um teto de vidro e você ficar, tipo, tacando pedra para cima, sabe? É isso que essa articulação, né, de estratégia política deles é que eu achei extremamente amadora, sabe? Eles sabiam, obviamente, que o cara foi pedir dinheiro pro Borcaro. A gente nem sabe se ele recebeu, pode ser que sim, sabe? E aí, mas... pô, como o Diego, como se eu começasse a falar para você assim, pô, Diego, eu acho muito bizarro quem tem dois times. Eu acho muito estranho. O cara torce pro Corinthians, mas também, né, quando ele tá lá no Rio, ele vai ver o jogo do Flamengo e fica torcendo. E aí, na semana que vem, eu vou lá e, tipo, faço isso. Ou eu tenho, tipo, um vídeo, sei lá, de eu, né, vestindo uma camisa do Flamengo, sabe? Por que eu vou fazer isso, sabe? Então, eles tentaram surfar numa onda proibida. Foi essa a questão que aconteceu, sabe? Não se surfa nessa onda aí. Eles caíram, tomaram caldo. Foi esse o problema. Ou eles contam muito com a incapacidade da base de apoio deles de raciocinar, cara. Porque quantos escândalos já surgiram? A rachadinha, a loja de chocolate, né? Teve agora esse caso do Banco Master, eles devem pensar, porra, né? A gente vai falar alguma coisa aqui e todo mundo vai entender, vai defender a gente, como sempre fizeram, né? Nos imóveis comprados com dinheiro vivo, cara. Pô, quantas vezes a gente viu, né, eles entrando numa situação muito difícil de sair e saindo, né, porque as pessoas compram o discurso deles de que não, pô, tá tudo certo, né, não teve nada de errado. O que nesse caso do Banco Master é muito mais difícil, porque a contradição, ele entra em contradição várias vezes, né? Ele fala que nunca
teve relações com o Vorkar, e de repente aparece o cara cobrando, né? Cobrando, ele não estava pedindo, ele estava cobrando um negócio que já estava acordado antes, né? Que eles já tinham combinado, e a produtora do filme, puta, essa merda desse filme, eu vi uma cena no Twitter, uma coisa bizarra, cara. Da facada, cara. A cena da facada. Que bosta, cara. Como que isso vai custar 130 milhões? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, a produtora... É uma curiosidade, a produtora do filme se chama Golpe, cara. Como pode, né? O roteirista é Go Up, né? Só que escrevendo tudo fica Golpe. A roteirista do Brasil é fantástico, cara. A produtora Golpe não recebeu dinheiro, falou que não recebeu dinheiro nenhum, cara. E aí, né? Pra onde foram esses muitos milhões de reais? Foi pro Texas, cara. Ele teve que confessar aí. Foi pro Texas ali, pro advogado do Eduardo Bolsonaro, mas disse que o Eduardo não tocou no dinheiro. Vai aparecer mais coisa, cara. Eu acho que essa eleição em outubro é meio que um plebiscito do Lula, né, cara? É isso, a figura central Lula. Então, a aprovação dele vem caindo, né? Cada vez mais rejeitado. Eu acho que a estratégia do Flávio era, puta, quanto menos eu falar, melhor. Vou fazer aquelas dancinhas bizarras, né? Vou viajar pelo Brasil e dane-se, cara. Já tenho minha base, sei lá, de 20% do eleitorado, e vou conquistar outros aí, porque a rejeição do Lula é cada vez maior, né? O governo meio desesperado também. Ontem, né? Eles retiraram aquela taxa das blusinhas, né? Para importações até $50, lá acima de $50, sei lá. E, enfim, algumas medidas. Até 50, umas medidas eleitoreiras, claramente, né? Mas o PT com a máquina na mão é bom, a gente sabe que é bom, né? E o projeto político do PT é mesmo se perpetuar no poder, é inegável, né? Nesse momento. E a oposição também não consegue encontrar ninguém viável, né? O Bolsonaro foi, goste ou não, foi um fenômeno, foi uma coisa assim, muitas coisas se encaixaram para que ele conseguisse ser eleito, inclusive o Lula preso, né, naquele momento, mas é muito difícil replicar isso aí. Eu li hoje sobre o Romeu Zema, né, que ele tá aqui, acho que ainda está aqui em Nova York, nos eventos com empresários e tal, e quando veio a notícia, disse que foi muito tenso, assim, os empresários se assustaram, e alguns já começaram a articular aí meio que um apoio a ele, né, então talvez o Zema fosse esse cara aí para assumir a posição do Flávio, caso ele desistisse da candidatura, porque o Tarcísio não pode, né? Já passou o prazo aí para o Tarcísio, que vai... Eu até gostaria de fazer um corte agora, que é a minha leitura sobre o Zema. O Zema é um candidato inviável, porque ele consegue ser um mineiro antipático, sabe? Muita gente gosta de mineiro, acha legal o jeito que mineiro fala. O Zema consegue, cara, ser chataço, sabe? Tipo, as pessoas têm vontade de dar um soco no Zema, de graça. Aí quando ele fala coisas bizarras que ele costuma falar, as pessoas ficam com vontade sabe, de passar a cara dele no asfalto, né? É um candidato que não tem como ele sair de Minas. Em Minas ele eu não sei como tá, não vi nada, mas cara, saindo de Minas, esse cara não tem tração, é impossível, ele não tem oratória, ele, sabe, ele tem o jeitão do cara que a gente, né, ficou zoando não, né? Aconselhando, né, da Pochete. Ele tem o jeitão daquele cara, do nosso corte, né? Então, assim, eu acho que ele precisa, né, ele precisaria, no mínimo, se preparar por 3 anos para conseguir ser minimamente viável. Não é um candidato viável. Segundo o Lucas Pimenta, né, ele não tem a menor chance, porque ele não tem apoio nem sequer no estado dele. Não tem essa projeção nacional, país, né? Não tem. E já se posicionou aí a favor da manutenção. Ele é um grande defensor do trabalho, né, dos brasileiros, cara. Ele quer que os brasileiros trabalhem, se possível, 24 horas, cara. Ele é defensor da escala 6x1.
Ele é o grande, né? Pô, quem não vai querer um cara desse na presidência, cara, que quer, né, fazer da sua vida um trabalho eterno, né, sem descanso, sem direitos? Seu filho Não de tem 6 nome anos melhor. fabricando Havaianos. É bom, cara, gostoso. Trabalho infantil, puta, ele entrou É. nessa também, né? Puta que é verdade, cara. Realmente parece a direita parece um deserto. E a esquerda também, né? Vamos falar a verdade. Sem o Lula, tanto que, pô, né? Porque é frustrante. Sinceramente, eu votei no Lula várias vezes, não tenho problema nenhum em falar. E provavelmente, com o cenário que a gente tem hoje, votaria de novo no Lula, para desespero aí do Tomás, né? Mas a verdade é que, porra, assim como acontece nos Estados Unidos, a gente trouxe esse assunto tantas vezes, né? Desses políticos aí super idosos, né? O Lula não dá mais, né, cara? Não dá mais, tá complicado aí. Mas os caras vão insistir porque não tem outro nome. Então, realmente essa eleição em outubro vai ser uma avaliação do Lula, né? Porque se ele perder para qualquer um desses nomes aí, que pode ser o Flávio, pode ser o Zema, qualquer um desses, se o Lula perder para um cara desse é porque realmente chegou ao fim a carreira política dele, né? O que eu acho muito O difícil. Zema é tão, sabe, inviável, que até o nome dele é inviável. Que porra é essa de sobrenome? Zema? Quem vai votar num cara conhecido como Zema? Eu Pelo amor quero de me Deus. vingar. Quando tava foda o negócio da Covid, chamavam ele de enfisema, cara. É um nome muito escroto, bicho. Eu nem sei que origem que é isso. O professor nome. Rogério, ele consegue fazer as análises mais profundas e as mais superficiais também, né, cara? Muito bom. É 880. Excelente. Vamos ler uns comentários, cara? Tem bastante comentário aqui. Vamos. Grande Baroque tá aqui, salve Milênios, tamo junto, obrigado Baroque. Butini na América, boa noite mestres, ótima live. O Francisco Eudes aqui, tem que mandar o descondenado Lula devolver o dinheiro do Banco Master, viu? Seu Zé Ruela, poxa, calma aí Francisco, calma aí Chico. Será que é o Vamos, Cadu, Zé Ruelo, ou é você? Eu não acho que sou. os três, Sincero. cara, os três. Não, qualquer um. Vamos sim tirar esse corrupto Lula do nosso Brasil, esse apoiador de vagabundos. Fora Lula, fora PT, fora PSOL, cara. Aí, grande Chico. Chico Tomás. Tá aparecendo a escrita, né, cara? É. Chega de Lula, chega de roubalheira, chega de corrupção. Fora Lula, fora PT. Porra, mas a gente tá trazendo Todo um caso mundo de fora. corrupção aqui de um cara que tem uma capivara enorme, uma longa lista de casos de corrupção, que é o senador Flávio Bolsonaro, e o senhor está aqui xingando o Lula. Então, tudo bem, mas tem outra hora. Hoje é para falar do Flávio Bolsonaro aí, mas ele não quer saber, não. Chico tá declarando voto aqui. Flávio 22. Tá certo, é isso aí, cara. É contra a corrupção, né, Chico? Contra a corrupção da esquerda. Contra a corrupção da esquerda. Que coisa, Flávia hein, 22. Vamos lá, vamos nessa. o Baroque fazendo uma pergunta ao professor. Professor Rogério Melo Franco, até que ponto se importar com político hoje em dia, sabendo que no fim são todos corruptos e no fim de debates acalorados vão todos comer pizza juntos? Até que ponto vale a pena, professor Rogério, engajar na política partidária, hein? Cara, eu parto do pressuposto de que somos animais políticos, né? Todos nós. Eu acho que as opções são essa, ou você ser um escravo do trabalho e ficar vendo vídeos de fruta, né? Aquelas novelinhas de fruta. Eu prefiro, né, pelo menos me divertir um pouco com essa situação aí de conflito de ideias e voto e tal. É menos chato do que as novelinhas de fruta. Caso contrário, é isso aí, cara. Six Seven, né? Novela de fruta, ou jogos acriançados, né? Você pode jogar jogos acriançados, ameninados, né? Jogos bem infantis também, é uma outra opção de passar o tempo. Eu prefiro ficar, né, sendo cracudo de política, eu gosto. Você, Brima, por que você acha que vale a pena, né, acompanhar a política aí no teu país, no mundo? Vale a pena? Não,
Não vale a pena de jeito nenhum, cara. Pelo amor de Deus. Você tem que fazer uma economia do seu tempo de vida, né? Você tem que pensar onde eu vou gastar a minha vida. Né? Será que vale a pena eu ficar debatendo num grupo de WhatsApp sobre assuntos que eu não tenho a menor ingerência? Não vai mudar nada, cara, sabe? Não vai acontecer nada. No final do dia eu só perdi tempo precioso que eu podia estar fazendo outra coisa interessante. Não estou falando que ninguém tenha que se informar, cara. É muito importante você ser informado, você estar por dentro do que acontece na política. Só que para fazer sentido você debater política, você se engajar nesse assunto, né, você tem que estar organizado, cara. Você não tem que estar no WhatsApp. Você tem que estar num movimento social, num partido político. Você tem que estar em algum lugar onde você vai fazer alguma coisa, vai fazer diferença, sabe? A sua voz vai ser ouvida. Você tem que estar num canal no YouTube falando sobre coisas que as pessoas vão assistir. E isso pode influenciar a opinião delas, quem sabe, né? Então, se você não está em nenhum desses lugares, você só tá jogando o seu tempo no lixo, cara. Vai fazer outra coisa, vai viver, sabe? Se informa, tal, mas não conversa, mas não fica, jogando sua vida fora, debatendo com repete as mesmas coisas aí e o assunto é sempre o mesmo, ladrão, corrupto, roubou milhões, sabe? Não Não sai tenho disso, cara. político de estimação. Não tem político de estimação, as frases prontas, todo dia a mesma coisa, cara, você só tá jogando sua vida fora. Então, escolha as lutas que você vai lutar, né? Se não vai lutar nenhuma, não luta, cara, fica na sua, vive sua vida. Se for lutar, luta direito, pelo menos, vai se organizar, vai pro movimento social, vai pro, sei lá, qualquer coisa aí do seu bairro, cara, pra fazer alguma coisa que vá dar algum resultado, que vai produzir alguma coisa, né? Porque só ficar falando na internet, no WhatsApp, não vai fazer porra nenhuma. Eu discordo. Eu acho assim, cara, o Diego tem falado isso várias vezes, mas política virou um tipo de entretenimento. Então, assim, da mesma forma como alguns se divertem a valer, né, atirando pirulitos no monstro de bolacha, de cookie, outras pessoas, né, realmente são cracudos de política. É algo que eu acho que, né, a gente buscar sempre a produtividade é um problema. Se você precisar, né, ser produtivo para viver, porque, né, você precisa vender sua força de trabalho para subsistir, aí obviamente, eu entendo, né? Mas caso não seja isso, você pode sim ter uma vida que não produza. Aí você pode sim, sei lá, ficar discutindo, né, essas coisas na internet, você pode ficar vendo vídeo de novela de fruta. Eu acho que tudo bem, né? A gente, né, tem uma obsessão com produtividade e eu acho que é um pouco ociosa, né, em muitos casos. Inclusive porque, porra, tá tudo acabando, sabe, gente? Então, qualquer IA faz o trabalho da maioria das pessoas melhor do que a pessoa, sabe? Então, se você não é artista, se você não é, né, um grande pensador ou alguém que consiga, né, pensar em, porra, como agir efetivamente, como ser, né, um action man, né, porra, tipo, não tem mais isso. Isso é algo que ficou no passado. No século XIX, você podia ter grandes pessoas que mudavam o rumo do mundo. Hoje, cara, quase impossível. Então, né, se é assim, né, se for para a gente ser mais uma pessoa aí que vai, né, ser substituída e não vai conseguir produzir nada que seja, né, transforme o mundo, então, pô, tanto faz, tudo fica menos pesado, sabe? Eu acho que a gente pode viver de uma maneira mais leve. Eu ia trazer esse ponto também. Para mim, particularmente, a política é realmente acompanhar o debate político, cara. Porra, entrevistas e as notícias. Para mim é entretenimento também. Eu gosto de ocupar meu tempo. Eu me divirto. Eu me divirto mais vendo um debate do que um filme hoje em dia, assim. Realmente, para mim, né, me satisfaz. Mas se para você é uma tortura, puta. Vou ler para saber o que está acontecendo. Sabe? Ninguém é obrigado, cara. Porque realmente, por outro lado, o Cadu tem razão que e a gente é meio tarado por os presidenciáveis, né? O presidente e tal. Tem esse lance também que às vezes tem um impacto muito maior. Essa semana, terça-feira, eu votei, teve eleição
do board, né, das pessoas que vão gerenciar o town que eu vivo. Eu vivo num town aqui nos Estados Unidos, não chega a ser uma cidade, não tem um prefeito. Então, é um grupo de pessoas Você mora num vilarejo. Essas pessoas que gerenciam o Num nosso lugarejo. vilarejo. E aí, é uma eleição muito mais importante do que o Trump, ou tudo isso. Às vezes, é óbvio, se for um presidente muito disruptivo, como é o Trump, aí sim, porque realmente, tá $5 o galão de gasolina, e há 2 meses atrás estava 3. Então, realmente, né, tem um impacto terrível, a gente está sentindo na pele aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre Estados Unidos, China, mas normalmente os políticos locais, né, a política local aqui nos Estados Unidos é muito mais importante, né, do que essa política mainstream aí, esses famosões aí que a gente conhece. Mas espera aí, né? O que eu falei ali foi que consumir conteúdo político não é um problema. Você se informar sobre política é prazeroso, cara. Você tá adquirindo informação, né? Tá se inteirando do que tá acontecendo. E é bom que você faça isso, né? Eu tava falando sobre o engajamento que o Baroque perguntou aí, que é o tipo de engajamento que a gente vê no grupo de WhatsApp, cara, as pessoas discutindo, sabe, a mesma coisa Tipo dia esse, né? após dia. Esse tipo de debate, cara, isso é jogar sua vida no lixo, cara. Pelo amor de Deus, a pessoa fica o dia inteiro falando do robô, corrupção, não sei o quê, aí na reunião de condomínio dela não vai, cara. Não, muito chato. Não quero participar disso daí. Então, Sim. faz alguma coisa que preste, não precisa produzir, não tô falando que tem que ser ou consumir político ou produzir alguma coisa. Você pode fazer outras coisas da sua vida, cara, vai se divertir. Eu sei que o professor não sabe o que é isso, mas existe Cadu, diversão. Esse é o núcleo, né? É o ponto nevrálgico, eu acho, né? A gente, né? Pô, eu me divirto com outras coisas, ótimo. Mas, por exemplo, o Diego é doente. O Diego é doente. Ele vê quando ele não tá vendo, quando não tá vendo documentário, ele tá vendo debate ou ouvindo, né, podcast, pô. Ele gosta muito, ele não ouve nem música, esse homem, né? Então você vê que realmente é uma situação que a gente precisa, às vezes, né, ter um pouco de empatia, né, com pessoas como o Diego, né? E é tudo verdade, eu não escuto música, nada, cara, só política. Meu Deus do céu, cara. O Rios 19 tá aqui. Ciro Gomes deveria ganhar. Deveria, se as pessoas votassem nele, só falta isso, cara. Conseguir que as pessoas votem nele. Porque mas ele xinga, bate os eleitores na rua, seu vagabundo. Aí não dá, pô. É destemperado, o Ciro. O Rios 19 eu gosto desse papo do destemperado, porque, né, Bolsonaro, né, cara? Os caras que votaram no Bolsonaro não votam no Ciro porque acham que ele é destemperado. Pelo amor de Deus, né, cara? O Bolsonaro é mais carismático, comia a farofa caindo tudo, assim, cara. Tem um estilo, tem um, né? O Rio 19, política vale a pena se você entrar efetivamente nela. Ficar só assistindo é perda de tempo. Aí, mais ou menos na linha do que o Cadu falou, tem que ser ativo também, tem que, né, localmente você tem que participar. Eu vejo muitos brasileiros aqui, os brasileiros que são cidadãos americanos, quando chega a época de eleição presidencial, eles votam, né, e todo mundo quer mostrar que votou e tal, mas nessas eleições locais são muito mais importantes, as pessoas nem estão sabendo o que está acontecendo, né, que vão, as eleições que vão influenciar enquanto imposto sobre propriedade a gente paga aqui, por exemplo, né, o quanto a gente vai pagar de taxa de esgoto, coisas que realmente afetam muito e imediatamente o nosso custo de vida, né, e tudo mais. O Baroque falando aqui, eu não vejo novela de fruta, não acompanho política, tem muito mais coisa interessante e produtiva a se fazer. Boa, ele tem razão. Pô, mas inclusive. aí ele vê anime, entendeu? Ele gosta de anime. Eu gosto, às vezes, um ou outro, eu também gostei de assistir. Mas você entende, Baroque, que para algumas pessoas isso é jogar tempo fora? Olha esse dicionário que eu comprei, sabe? Isso aqui chegou pelo correio impresso no Líbano, sabe? Caro pra cacete.
porra, realmente, muitas pessoas acham que é uma perda de tempo que eles não conseguem nem expressar o que é aprender árabe, sabe? Então, assim, cada pessoa realmente é tudo perda de tempo, se você for pensar a fundo mesmo, né? O Elon Musk tá perdendo tempo, sabe? Todo mundo tá perdendo tempo, né? A gente já nasce perdendo tempo, sabe? Eu acho que vamos viver mais de boa, mais, né? Acho que esse peso de, pô, tudo só vale a pena gostar de política se você for, porra, presidente do partido. Pô, não é assim, mano. Não é assim. Não, mas tem formas melhores de perder seu tempo, cara. Tudo é perda de tempo, aí vira tudo a mesma coisa. Você vai perder tempo como? Eu vou perder tempo, né, falando de Tudo a mesma política? coisa, a gente tá na era da Ou vou perder tempo relativização. jogando Fortnite? Tudo tá no mesmo nível, sabe? Fazendo live. Escrever, Fazer live. escrever um romance, né? Monta um canal. O canal de YouTube, porra, né? Tudo, cara, sabe? Ser engenheiro, trabalhar numa fórmula importante, matemática, fazer um colisor de hadrons, tanto faz, tudo a mesma coisa. Tem que trabalhar também, né, professor? Não, tá louco, calma aí, não Tem gente que exagera. eu sei que não é o seu caso, mas pô, tem gente que precisa garantir o sustento aí. Então, gerenciar o tempo é bom, cara, é Aí importante. é sobrevivência, né? Aí é foda. Tem isso. Aí... Agora ele tocou numa ferida, professor. O senhor pode perder mais tempo que algumas pessoas. O senhor não precisa ser tão Perder todo o seletivo, tempo. tão seletivo em relação aos conteúdos que o senhor consome, né? A gente que trabalha, cara, tem que. Tem que Mas gerenciar. a gente está cara. falando do tempo livre, né, das pessoas. E realmente algumas pessoas usam o tempo livre 100% para, sei lá, ler mangá, aprender japonês, ou outras pessoas para jogar Fortnite, outras pessoas para, sei lá, ir né, no Mandar link Pornhub. do Instagram. Depende, né? Porque as pessoas é uma loucura, cara. É uma loucura isso aí. O Baroque aqui. Veja esse bonobo que fica falando fora PT, fora PSOL. O cara tá louco. Isso aí, pra mim, é um cara associado ao CAPS. Não, cara, segundo o Rogério, ele tá curtindo a vida, adoidado. E, porra, muito legal ficar falando isso no canal. Jeitinho, pô. Né? A gente tem lá o nosso grupo do Millennials. Tem algumas pessoas que você vê o prazer da língua, né? O prazer da palavra da pessoa, Que não né? estão aqui, esses filhos da puta falam dessa porra todo dia, o dia inteiro. Das 6 da manhã à meia-noite. É óbvio que as pessoas não tem ninguém aqui, cara, comentando. Cadê esses caras, pô? É o prazer linguístico, eu acho, né? A pessoa tá lá, ela escreve, ela manda mensagem assim, Lularápio roubou bilhões. Ele realmente gosta, né? A gente vai tirar isso dele? Não dá, cara. Deixa o cara. Eles estão ali, eu vou colocar eles ao vivo aqui, cara. Eu não sei o que vai acontecer com o Tomás no dia que o Lula não for mais político, cara. Que ele morrer, sei lá, cara. Eu não sei, eu acho que a vida dele vai acabar. Ele não vai ter mais nenhum motivo, né, para viver. É o fim. A não ser que ele foque no partido, né? Aí vira o hiperfoco no PT. Aí qualquer nome do PT ele vai combater com unhas e dentes, né? Vai entregar a vida por essa luta. Ao vivo, cara, os caras, olha lá. Eles Tomás, ó, mandando o link, o Saez aqui. Ó. Segundo você mesmo, conseguimos comprar mais cestas básicas com salário mínimo. É o dia inteiro essa porra, o dia inteiro. Você é retardado. Por que você me insulta todo dia? É uma doença, cara. Eu vou escrever aqui pra ele, ó. É foda, ele acordou às 6 da manhã, ele já tava falando, né, cara, de não sei quem lá dava a bunda pro Lula, não sei o que lá. Ele sonha, né? O cara só fala disso todo dia, o dia inteiro, cara. Ele até sonha com isso. Ó, aí ele acorda contando vocês estão ao vivo na live. Tô transmitindo essa briga, seus imbecis. Maravilhoso. Fecha isso aí agora, Diego, porque, né, tem tudo suas conversas, tá dando pra ver. Melhor você fechar conversa. isso aí. Não, isso aqui só são os grupos arquivados. Nossa, Grupo do futebol. meu Deus.
Espero que o do bolão não esteja arquivado, viu? Não, o do bolão não tá, não. Ah, bom. Tá louco. Trouxas. O Baroque falando, town, né? Aqui chamamos de subúrbio. Aqui também. Eu moro no subúrbio também. O efeito do IP bateu no Francisco. O Francisco ficou. Foi legal. Mamou IP, né? Vamos tirar esse corrupto do Lula do nosso Brasil, esse apoiador de vagabundos. Não sei se ele falou da gente ou do Lula de novo. O Baroque mandou superchat, obrigado, cara. Professor, sim, professor, a questão é a galera brigando. Pois é, você viu ali, né? Mas tem gente que gosta da briguinha, deixa eles, né? Pô. Isso deve ter uns 10 anos, cara. Tem uns 10 anos essas duas figuras estão brigando. Eles podiam brigar em privado, né, cara? Um mandar mensagem pro outro, né? Por que eles não fazem isso, cara? Um manda mensagem pro outro em privado. Não, muito melhor no grupo. E eu acho que tem que ser no grupo mesmo. O que vocês veem como sujeira, eu vejo como riqueza. É isso, sabe? Quando tem um grupo lá, 160 mensagens, os caras brigando, eu adoro. E vocês com certeza veem, esse ruído, essa porra de sujeira no grupo, quanta mensagem. Não, pô. Vocês têm que mudar a visão de vocês. Se um dia alguém escreveu alguma coisa que presta nesse grupo, eu perdi, porque não tem condições de ler. Não fala isso aí, você acaba com o nosso business, cara. Tem muita coisa legal, viu? Eu leio tudo, todos os dias, ouço todos os áudios, clico em tudo. Eu clico em todos os links, eu vejo tudo, cara. Tudo. Um dia eu vou ter esse tempo livre, mas eu não vou fazer isso, não. Vou fazer outra coisa. Que aqueles dois caras, não dá pra ter os dois. Ou você tem um ou outro, cara. Quando tem os dois, os caras se retroalimentam. Não tem como.